Olá, estamos de volta aqui para encerrar esse nosso curso aqui de metodologia, né? Estamos na quinta aula, e essa quinta aula eu estou exatamente fazendo um apanhado aí geral de tudo aquilo que foi discutido nessas últimas 4 aulas, né? Então eu estou fazendo aqui, estou pegando alguns pontos aqui que são importantes, né, de serem lembrados. Eu já falei rapidamente aqui nessa última aula, né, o que é a pesquisa que vocês devem fazer, que tipo de pesquisa que se espera de um aluno de pós-graduação. Falei também um pouco sobre a questão do tema, do problema, do marco teórico. E chegamos no final falando sobre a questão do levantamento bibliográfico, né? E começamos a falar sobre a questão do uso da biblioteca, né, de fazer fichamentos e tal. Hoje eu queria só dar uma pequena investida nesse assunto aqui novamente, porque, como eu disse nas primeiras aulas, né, eu acho que esse ponto talvez seja um dos pontos mais importantes, porque é exatamente ele que vai ajudar com que você faça a sua pesquisa de uma forma mais rápida, né, vamos dizer assim. Eu havia falado nas primeiras aulas, né, que normalmente as pessoas elas vão procurando aí fazer leitura de livros, né, mas não se preocupam muito com a questão do fichamento. Elas vão lendo o livro, vão grifando o livro, mas elas não fazem o fichamento. E isso dificulta depois saber exatamente onde é que você leu aquela informação, né? Então a sugestão que eu dou é que você já vá criando fichas, né, no computador, ou até mesmo se você quiser criar aquelas fichas manuais, embora eu ache mais interessante no computador, criando ali com o nome, inclusive com o nome do livro que você está lendo, né, para já ir para facilitar a localização dessa citação, algo nesse sentido. Então esse fichamento é importante exatamente por isso, porque no fichamento, quando você já está lendo e já vai fichando no computador, e já vai transcrevendo aquela frase no computador, isso depois facilita demais a forma de construir o texto da monografia de vocês, né? E aí então eu falei que existem 4 tipos de fichamento que são muito utilizados, né? Eu só queria dar uma frisada nisso aqui, porque isso é importante. Existe o chamado fichamento bibliográfico, né? Que é exatamente aquele fichamento que você faz para saber qual livro que você vai ler, onde você encontra aquele livro, de que assunto ele trata. Então esse fichamento ele é bem mais, vamos dizer assim, bem mais formal, né? Ele não é um fichamento de conteúdo. Então eu vou colocar ali exatamente o nome do livro, onde eu posso encontrar esse livro, onde é que eu encontrei esse livro, né? Qual biblioteca que esse livro está, se esse livro tem ou não tem, se eu vou ter que comprar ou não vou ter que comprar. Esse é um fichamento muito pouco utilizado, mas também ajuda demais também na hora da pesquisa, né? O fichamento mais recomendado é o chamado fichamento de citação. Ou seja, é esse que você vai lendo o livro e no lugar de você ficar grifando ou somente grifando o texto do livro que você está lendo, né, recomenda-se que você já vai digitando aquela parte, aquele trecho. Então, e já sempre utilizando aquelas técnicas de citação que já foi falado, eu até vou falar um pouco rapidamente aqui agora, mas já foi falado, né? Ou seja, de acordo com tal autor, ano, página, e aí você transcreve o trecho do livro que você pretende citar. Então isso aí já vai dando aí uma facilidade na hora de transferir isso para a monografia de vocês, né? Ou seja, ajuda bastante. No início é um pouco chatinho de fazer isso, é meio complicadinho de fazer isso, mas isso rapidinho você pega o jeito de fazer e depois você vai ver exatamente o ganho que isso vai ter para o seu texto. Um outro tipo de fichamento também muito recomendado, né, que já é um fichamento mais elaborado, é o fichamento de leitura, que a gente chama. Ou seja, ele, na realidade, é como se você fizesse um resumo, né, daquele texto que você está lendo. Então você vai fazer um resumo com as suas palavras do texto que você está lendo. Ou então faz um esquema, né, do texto, vai esquematizar o texto, também seria interessante. Eu até prefiro o resumo, porque o resumo já dá para você usar também na monografia de vocês. Lembrando, né, não custa lembrar, que esse resumo que você faz, como você está usando ou retirando ideias do autor do texto, né, é importante também que faça a citação. E aí a gente chama essa citação de citação não literal ou citação indireta, né, vamos dizer assim. Então aí você, ou melhor, citação livre.
E aí você faz esse tipo de citação também e faz um resumo do texto que você está lendo. Esse resumo é muito utilizado, né? Ele também ajuda demais na finalização do texto da monografia. E aqui, se você for prestar atenção, né, se você pegar o fichamento de citação e pegar o fichamento de resumo, ali você já tem basicamente o texto da sua monografia, né? Ou seja, o autor que você está citando, literalmente, e a forma como você está interpretando aquilo que o mesmo autor escreveu. Então isso é interessante porque você pode ir intercalando, né? Frases que são feitas a partir do seu entendimento sobre o texto e frases que são citadas de forma literal. Bom, outra forma de fichamento é o fichamento de assunto. Na realidade, isso aqui seria uma forma, isso é mais para quem tem mais tempo para poder fazer pesquisa, né? Ou seja, eu tenho aí 2 anos, 1 ano, sei lá, 3 anos para poder fazer pesquisa, e aí dá tempo de eu criar essa ficha de assunto, né? Porque aí eu vou colocar exatamente, juntamente com aquele outro fichamento bibliográfico, né? Tipo assim, que tipo de assunto esse livro aborda, né? Então, será que tem aquele assunto que eu estou procurando? Em qual página que ele está? Né? Qual página que eu vou ter que ler? Então, isso aí, obviamente, você vai ter acesso a esses assuntos, né, a partir do sumário do livro que você está lendo. Por isso que a leitura do sumário é muito importante. Ou seja, eu vou ler o sumário do livro e vou realmente encontrar ali dentro os temas ou não, né, que eu estou trabalhando na minha monografia. Então, esse fichamento de assunto é exatamente isso. Eu ponho o nome do livro e coloco os assuntos que esse livro aborda, né, se é que eu vou usar algum daqueles assuntos. Bom, o uso da biblioteca seria nesse sentido, né, gente? É claro que aqui, resumidamente, o que vocês mais irão utilizar é o fichamento de citação e o fichamento de leitura, porque os outros dois, o fichamento bibliográfico e o fichamento de assunto, como eu disse, é para quem tem aí bem mais tempo para poder fazer a pesquisa, né? Bom, o uso da internet. O uso da internet é uma ferramenta extremamente bem-vinda, né? Como eu já falei também em aulas passadas. Eu só gostaria de chamar a atenção para um ponto aqui, que é exatamente a preocupação que nós temos com a questão do plágio, né? Ou também da qualidade do texto que você está pegando da internet. Hoje em dia existem sites mais específicos, né? Ou seja, mais especializados em relação ao direito, sites inclusive de grandes universidades, onde eles disponibilizam ali artigos, né, dos seus mestrandos, doutorandos. Isso aí é mais confiável, um tipo de artigo muito mais confiável do que um artigo que você vai encontrar, por exemplo, ali no Wikipedia, uma coisa assim que isso não funciona, né? A gente até recomenda que evite utilizar o tal do Wikipedia, né? É melhor você recorrer a artigos que são produções acadêmicas, científicas de determinadas instituições de ensino, né? Isso não é difícil de encontrar. Hoje em dia também existe o Google acadêmico, né, que você pode recorrer ao Google acadêmico, até melhor do que recorrer somente ao Google. E o Google acadêmico ele é interessante porque você digita ali um assunto, né, ele vai abrir vários artigos que existem que têm relação com aquele assunto e ainda abrem outros artigos que fazem algum tipo de menção àquele assunto. Ou seja, é muito bem linkado, né? Seria uma ferramenta muito interessante esse chamado Google acadêmico, né? Então, mas a outra preocupação que a gente tem com o uso da internet é a questão do plágio. Porque o aluno, às vezes, ele acha a coisa já pronta, né? O texto está ali pronto, acabado, perfeito. Ele não vai ter o trabalho de fazer a citação, ou de ler o texto, ou de fazer um resumo do texto, e aí então faz o famoso copiar, colar, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, e aí corre um sério risco aí de ser reprovado por plágio. Porque hoje em dia, qualquer texto é muito fácil você encontrar ele na internet. Então tomem cuidado com isso, com a questão do uso da internet. Mas pode usar tranquilamente, só lembrando que é muito importante na referência bibliográfica, ou na referência, né, melhor dizendo, porque a referência bibliográfica é só em relação a livros, né, nas suas referências, vocês vão colocar esses artigos na internet e dizer onde esse artigo foi encontrado. Então é sempre importante colocar logo depois, né, do nome do autor, do título do artigo, colocar disponível em http://, e o site inteiro, e aí logo ao final acrescentar também quando que isso foi acessado, né? Qual foi a data de acesso desse documento na internet. Então são esses toques em relação à coleta de dados que eu normalmente passo para os meus alunos. Bom, em relação, isso aqui bem rapidamente,
outra coisa que eu acho que, em razão do tempo, né, de fazer a monografia, que não é um tempo muito longo, você tem um tempo aí bastante curto, né, para poder entregar essa monografia, é importante vocês darem uma otimizada na leitura de vocês, né? E aí teve uma aula aí para trás que eu dei alguns pequenos toques em relação a essa questão da leitura, né? De como é que se faz uma leitura, de como que se marca um texto, o que você tem que, na realidade, chamar atenção dentro de um texto ali, e sempre lembrando que eu já recomendo que esse texto já seja lido, já seja digitado no computador, para evitar somente o grifo, que isso depois você não vai perder. A questão da importância da leitura do sumário, da leitura da bibliografia do livro, da leitura da introdução do livro, né? A importância de se fazer resumos. É claro que isso demora, mas, de novo, em razão do tempo, isso pode facilitar bastante. Mas essa aula de leitura, eu falei um pouco dela em outras aulas passadas, né? Eu só estou dando uma lembrada nesse tópico aqui, né? Bom, a outra coisa da leitura que eu acho que é importante, vocês que têm às vezes um pouco da dificuldade, né, de escrever uma monografia, gente, é bom você buscar aí uma monografia de conclusão de curso, ou mesmo uma dissertação de mestrado, que parece, né, bastante com o que vocês vão fazer, até para ter ideia exatamente do que é um texto monográfico, né, um texto acadêmico. Então essa é uma recomendação também que eu faço. Bom, de que forma que vocês realmente vão utilizar aquelas fichas, né, que eu acabei de falar? Bom, essas fichas, elas são, dentro daquelas formas de fichamento, eu falei que existe o fichamento de citação, né? A monografia, como eu já deixei claro também, ela não pode ser um texto completamente autoral, né? Ou seja, não é um texto feito sem nenhuma citação. Também não é um texto só de citação, né? Ou seja, há um equilíbrio aí entre aquilo que, de certo modo, é o que você está compreendendo do que você está lendo e o que você está citando para poder reforçar o que você está dizendo. Então, há um contraponto aí, vamos dizer assim, né? Então, a citação, ela é extremamente necessária a um texto monográfico, um texto acadêmico, mas também é extremamente necessário você colocar no texto aquilo que você está compreendendo do assunto, do tema, ou da literatura, né, que você está lendo. Bom, e aí eu, rapidamente, né, falei da questão da citação, de como que se faz a citação, né? E essas citações, bom, quando vocês estão lendo o livro e estão transcrevendo parte desse livro para o computador, até não há uma preocupação em relação à questão da formatação, né? Mas é importante, depois que isso vai ser realmente transferido para o texto da monografia, já começar a levar em consideração a questão da formatação. Então, quando falei na aula de citação, só para a gente poder lembrar, que é um ponto importante, eu falei que existem 4 tipos de citação, né? A citação literal longa, a citação literal curta, a citação livre e a citação de citação, ou também chamada de citação indireta, certo? Bom, o que é uma citação? Seria uma cópia literal do trecho do texto original, ou secundário, obviamente, que é no caso da citação de citação, ou ainda a interpretação do autor da monografia de parte do texto utilizado, que é o que nós chamamos de citação livre. A citação literal longa, só para a gente poder lembrar rapidamente, né, o texto citado, quando ele está sendo digitado na monografia, ele ultrapassa 3 linhas. Então você está digitando na monografia o seu texto, aquela citação, né? Se esse trecho que você está citando ultrapassar 3 linhas, automaticamente você tem que fazer você tem que jogar esse texto para baixo, né, com um Enter, vamos dizer assim, e aí depois fazer o recuo de 4 centímetros. Então aí tem agora a formatação dessa citação literal longa. Qual que é a formatação? Esse texto ele é recuado em 4 centímetros, né? Ele tem um espaçamento simples entre as linhas, o tamanho da fonte é 10. Recomenda-se que essa citação não ultrapasse 1/3 da lauda, porque às vezes tem um aluno que adora colocar citação de uma lauda inteira, uma lauda e meia. Não que isso seja errado, mas não é recomendado fazer isso, né? O interessante é que você intercale aí uma citação e aquilo que você compreendeu do que você acabou de citar, né? E vai fazendo vamos dizer assim, vai costurando, né, esses textos aí.
Então essa seria a formatação, né? Recuado 4 centímetros, espaçamento simples entre as linhas, tamanho da fonte 10 e a questão da recomendação de não ultrapassar um terço da lauda. Sempre usar a forma autor, data e página. E aí eu falei na aula, né, que quando você faz a citação antes, por exemplo, segundo Habermas, o ano e a página tem que estar sempre junto do autor. Então, se eu falo segundo Habermas, aí eu coloco entre parênteses o ano, né, e o número da página. Ou seja, 1999, P. Página 128, seria isso, né? Ou então eu posso usar uma outra forma. Que aí é quando eu não uso essa forma de falar segundo, de acordo, né? E já coloco no final do texto citado. Então eu transcrevo o texto citado, no final dele eu vou colocar. Quando eu faço isso, eu vou ter que colocar tudo entre parênteses. Então o nome Habermas vai vir também dentro do parênteses, né? E aí ele vem todo em caixa alta e vem ano, vírgula, P. E o número da página. Então são essas duas formas. Isso também vai estar no material que vai ser disponibilizado para vocês, mas só para poder lembrar e contribuir. A questão da citação literal curta, o texto citado, né, quando digitado na monografia, não ultrapassa 3 linhas, então você está digitando ali, ele não vai ultrapassar 3 linhas, e aí você vai ter que fazer o quê? A única coisa que você vai ter que fazer nesse caso aqui é somente colocar esse texto entre aspas, só isso. Então, antigamente, né, as pessoas colocavam isso itálico, ou sublinhavam, né, ou colocavam negrito. Evitem colocar essas coisas. O correto hoje em dia é escrever o texto normal, seguindo a mesma formatação, né, do corpo do texto, e aquela parte que foi citada, é só colocar ela entre aspas. E segue aquela mesma forma de citação. Se o autor vem antes, né, segundo Habermas é fora do parêntese, se vem no final da citação, ele vem dentro do parênteses, todo em caixa alta. Né? Então essa seria a citação literal curta. Citação livre. Como é uma citação que a gente chama de livre, né, obviamente que ela não vai estar nem entre aspas e nem vai ser texto recuado. Por quê? O texto está sendo escrito de acordo com o que você está compreendendo. Por isso que é chamado de citação livre. Né? Você não está preso ao texto do autor. Não é uma citação literal. Né? Então, nesse caso, não precisa de colocar entre aspas e muito menos fazer o recuo. A única coisa que é recomendado, né, aliás, que é norma, inclusive, que é regra da BNT, né, é você colocar também o nome do autor e somente o ano. Você não precisa de colocar o número da página. Tem alguns professores que recomendam colocar o número da página, mas pela norma da BNT, não há necessidade de colocar o número da página que você está fazendo a citação livre. Certo? Então põe só autor e ano. Bom, existem alguns conselhos, né, em relação à questão da citação livre. O que acontece normalmente? Às vezes o aluno, quando ele está escrevendo a monografia, ele tem um certo receio, né, de ficar o tempo inteiro citando. O receio, até de certa forma, ele tem um certo fundamento. Mas não precisa de ter esse receio de ficar o tempo inteiro citando. Eu falei que realmente é bom evitar muita citação, mas não precisa de ficar com esse receio. Mas e o aluno, ele comete um outro erro, né? Ao invés de ficar citando ou de fazer citação, ele vai e começa a criar um texto que supostamente é dele, né? E aí ele pega o texto que ele iria citar, faz uma interpretação do texto, e aí fica, ou evita colocar a citação, o nome do autor ou do ano, que aí é um erro, porque vai ser plágio do mesmo jeito, né? Ou então coloca o autor e o ano, mas evita essa citação literal o tempo inteiro. Então, parece que o aluno quer ficar mostrando de que ele é capaz de produzir um texto acadêmico sem ter respaldo em outros textos. Então, isso é um grande erro que os alunos cometem. Não tenham medo de fazer citação literal. A citação livre, ela é recomendada quando, né, gente? Não é interessante você ficar toda hora pegando pequenos trechos de um livro que você está lendo, né, e no lugar de você fazer citação literal, você vai lá e muda ali as palavras, né, muda a ordem da frase, para que aquilo não fique parecendo que você pegou de um livro. Não é recomendado fazer isso como citação livre. A citação livre ela é interessante quando você vai pegar
um texto do autor, né, ou um capítulo de um livro do autor, né, ou um subitem desse capítulo, sei lá, e você vai ler esse capítulo inteiro, e a partir de toda essa leitura desse capítulo, você criou um resumo na sua cabeça. Esse resumo é citação, ele tem que ser citado. Você criou um resumo. Então você lê um capítulo de 6 páginas e conseguiu fazer um resumo em 1 página, 2 páginas, com suas palavras, com aquilo que você entendeu do que está escrito no livro. Aí sim, você pode fazer a chamada citação livre, inclusive do texto inteiro, não tem problema nenhum. Né? Agora, o que a gente não recomenda é você ficar citando, pegar pequenas frases do autor, que poderiam ou deveriam ser citadas literalmente, e ficar o tempo inteiro transcrevendo de acordo com o que você está falando. Então, a citação livre, vocês têm que tomar um pouco esse cuidado, embora isso não seja também uma coisa tão grave. O que é mais grave é não citar. Né? Ou seja, não fazer referência do autor, do ano do livro e da página do livro. Tá? Citação de citação. Esse é um tipo de citação muito utilizado quando você tem uma certa dificuldade de encontrar o texto original. Ou seja, eu, sei lá, li alguns outros livros, né, e vi que esses autores dos outros livros sempre citam determinados autores, né, ou determinados livros, determinadas obras. E aí, quando eu vou buscar essa obra na biblioteca, eu não encontro essa obra na biblioteca. Quando eu vou buscar essa obra para comprar, também não acho essa obra para comprar. Né? É uma obra difícil, uma obra rara, uma obra que já está esgotada. Ou não sei, ou então é um livro importado, não sei. Ficaria difícil, né, de ter acesso a essa obra original. Então, nesse caso, quando tem essa dificuldade de ter acesso à obra original, recomenda-se que faça a citação de citação. Né? E aí sempre usando aquela ideia, né, que eu já passei para vocês de autor citado por autor. Então Habermas, por exemplo, citado por Catone, e aí você coloca entre parênteses o ano e a página do livro do Catone, onde você pegou o texto do Habermas, né, e sempre coloca, como é que chama? Faz a citação em nota de rodapé do livro do Habermas, ou seja, de qual livro realmente o Catone pegou para fazer essa citação. A forma correta de fazer citação de citação também eu já passei para vocês uma outra aula, até expliquei, inclusive, fazendo a digitação no computador, lá vai facilitar bastante para compreender o que eu quero dizer. Né? Então essa também é uma forma muito utilizada, só lembrando isso. Evitem fazer citação de citação quando vocês tiverem a possibilidade de ter acesso à obra original. O professor ele vai cobrar isso. Então, se você usou um determinado marco teórico, por exemplo, né, uma obra que é de fácil acesso, né, bibliotecas têm essa obra, você consegue comprar o livro, não é isso? E aí você faz você constrói o seu marco teórico todo com base em citação de citação. Ou seja, o seu marco teórico ele é todo com base em um autor intermediário. Né? Tem sempre um intermediário aí nessa sua fala. Então, isso é bastante complicado, né? E o professor normalmente vai levar isso em consideração e pode tirar, inclusive, muito ponto por causa disso. Então, é sempre importante fazer referência à obra original. Só se for realmente impossível não achar essa obra. Bom, em relação à questão das normas técnicas, né, rapidamente, eu até dei uma aula, né, aliás, foram várias aulas sobre a questão da digitação, da formatação do documento, até mostrei, inclusive, na tela do computador como é que isso é feito, para tentar ajudar algumas pessoas aí que têm uma certa dificuldade com essa ferramenta, né? Embora não seja nada difícil. Mas só para lembrar, alguns pontos da questão da formatação ou das normas da BNT, né, que são extremamente importantes, aliás, elas são obrigatórias, inclusive, não tem como você não fazer o seu trabalho de acordo com as normas da BNT. E aí, só lembrando, né, gente, a formatação básica de qualquer trabalho, né, folha A4, né, por favor. Então, a primeira coisa que vocês já vão entrar no computador lá, eu até falei isso na aula, né, entrar e já formatar a página. Lembrar de colocar folha A4. Depois lembrar de colocar o espaço das margens, né?
E aí a margem superior vai ter 3, a margem esquerda vai ter 3, a margem direita vai ter 2 e a margem inferior vai ter 2. Hoje em dia, já são aceitos trabalhos impressos frente e verso, né? A norma da BNT mudou isso e já é aceito os trabalhos que são impressos frente e verso. No caso de trabalhos frente e verso, é só você inverter a página a margem direita com a margem esquerda. Então, no anverso da folha, né, que é a parte onde você está digitando, vai estar 3 na esquerda e 2 na direita. Se eu for imprimir no verso da folha, é só colocar 2 na esquerda e 3 na direita. Né? E aí põe aquela forma de verso, né, anverso e verso lá na formatação do Word. Né? E aí eu poderia imprimir frente e verso sem nenhum problema. Eu, particularmente, não gosto de trabalho frente e verso, embora tenha uma questão ambiental aí muito importante, mas eu acho que o trabalho fica mais limpo, né, todo digitado só no anverso da folha. Bom, a fonte pode ser usada Times ou Arial, ou também outras fontes também vocês podem usar, mas as mais recomendadas são essas duas, né, o Times ou Arial. O tamanho da fonte é 12, independentemente se é Times ou Arial. Né? Arial, inclusive, o 12 dela é um pouco maior do que o Times. O tamanho geral. Né? O tamanho pode ser de 10 para alguns pontos da monografia, né? E aí recomenda-se que use... Recomenda-se não, né? É uma norma da BNT que obriga que você use nas citações longas fonte 10 e também na nota de rodapé o tamanho seria 10. O espaçamento, em geral, em regra, é o tamanho 1,5. Né? Antigamente era duplo. Tome muito cuidado com isso, né? Para lembrar que é sempre 1,5, manter esse espaçamento de 1,5. O espaçamento simples também existe na monografia em 4 lugares da monografia. Né? Naquela nota de tese, que vem ali na página, na folha de rosto, né? Que fala monografia apresentada ao curso de não sei o quê. Essa notinha aí, que a gente chama de nota de tese, o espaçamento entre as linhas ali é simples. O espaçamento entre as citações longas, né, entre as linhas das citações longas também é simples. No rodapé também o espaçamento é simples. E nas referências bibliográficas, lá na sua bibliografia também vai ser simples, mas lembrando que quando você está escrevendo, né, o título do livro, ali no livro, vamos dizer assim, ele é espaçamento simples. Agora, entre um livro e outro, há 2 espaços. Né? Eu também formatei isso para vocês numa outra aula, vai dar para poder entender melhor o que eu quero dizer. Em relação a parágrafo, hoje em dia a norma da BNT ela fala em 2 tipos de parágrafo. Né? Um parágrafo chamado de moderno e o parágrafo tradicional. O tradicional é aquele parágrafo onde você coloca um pequeno recuo ali na primeira linha do parágrafo. Né? Ou seja, normalmente é recomendado o recuo ali de 2 centímetros. Tem algumas instituições que pedem 1,27, né, que é aquele recuo já automático, inclusive. Ou então tem um parágrafo moderno, que é aquele que não tem esse recuo na primeira linha, ele é todo alinhado à margem esquerda, mas recomenda-se que você coloque 2 espaços entre um parágrafo e outro. Porque eu estou separando o parágrafo, né, para ficar bem destacado. Se não tiver esses 2 espaços, um espaço entre um parágrafo e outro. Se não tiver isso, essa separação, eu vou misturar um parágrafo com outro, não sei onde começa e fica bastante complicado. A questão da BNT, lá da citação, já falei. Né? E, bom, em relação a normas gerais, né, de formatação, é mais ou menos isso. As questões mais específicas, basta vocês consultarem a aula onde eu falei da questão da formatação do documento. Bom, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade aqui a esses pontos aqui da metodologia de pesquisa.